Desburocratizar. Segundo o dicionário, fazer perder o caráter burocrático, tornar mais simples e rápido. Em abril de 2015, foi criado o Comitê de Desburocratização do Estado do Rio de Janeiro para agilizar atos e processos administrativos e melhorar o ambiente de negócios do Estado. Quer entender mais sobre esse tema? Então assista o Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o presidente do Comitê de Desburocratização, o procurador do Estado Anderson Schreiber, e a analista de políticas públicas do Sebrae, Juliana Lohmann. Abrir uma empresa requer tempo. No estado do Rio, por exemplo, leva-se em média 21 dias para que todos os processos e trâmites sejam executados. Vamos ver o que o vice-presidente operacional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado, Samir Ferreira, falou sobre essa dificuldade. O processo de legalização de uma empresa, ele sempre foi muito moroso, no sentido de que você tinha que primeiro buscar uma autorização prévia com os órgãos, para depois dessa autorização prévia você iniciar o processo de legalização. Então, em média, quando comecei a trabalhar uns 20 anos atrás, o tempo de abertura de empresa podia chegar a 90 dias. E com o tempo, com a informatização dos processos e com o entendimento do governo de que quanto mais desburocratizado o sistema for, mais rápido a gente retorna o benefício financeiro da arrecadação tributária, eu acho que as coisas têm caminhado num sentido saudável. A dificuldade maior que a gente tem é na concessão do alvará. A junta comercial ela já informatizou grande parte dos processos dela, então hoje você tem um registro empresarial rápido, bem célere. A gente agora está caminhando para o processo eletrônico de registros mercantis, que vai acelerar ainda mais esse processo de registro. O convênio que a junta comercial firmou com a Receita Federal, no mesmo ato, também concede a inscrição de CNPJ, facilita bastante também o processo, ou seja, o mesmo tempo de registro empresarial é o tempo da liberação do CNPJ, hoje gira em torno de 48 horas. E a gente tem a inscrição estadual, o governo do estado, por meio de convênio, também já libera a inscrição estadual por dentro do processo. O alvará, a grande dificuldade do alvará é que a maioria dos imóveis, eles não estão coletados como deveriam. Então a gente tem um cadastro imobiliário muito desatualizado, o que faz com que a realidade do imóvel não seja a mesma realidade do cadastro daquele respectivo imóvel. Então isso faz com que a necessidade da vistoria, por muitas das vezes, aconteça. E aí uma vistoria depende da interseção do ente público e aí sempre demora muito mais. E às vezes pode levar 30 dias para essa vistoria acontecer. Ao passo que, se as prefeituras atualizarem o cadastro imobiliário, essa vistoria ela é dispensável. Então o sistema online funciona de verdade, funcionaria de verdade. Uma das metas do comitê é reduzir esse tempo de 21 dias para 12. Como é que está sendo esse processo? A gente tem, desde a criação do comitê, que aconteceu em meados do ano passado, a gente tem trabalhado de maneira muito intensa com vários órgãos do Estado, da Prefeitura, sobretudo, para tentar facilitar a vida do cidadão, seja para a obtenção de tudo que ele precisa perante a junta comercial, seja perante o que ele precisa perante a prefeitura. Por exemplo, uma das grandes reformas que a gente fez e que reduziu muito o tempo de abertura foi a mudança do sistema de alvará de bombeiro, que seguia justamente a lógica que o Samir mencionou nesse vídeo, que é a lógica de o estabelecimento está irregular até que alguém vá lá e diga que ele está de acordo com a legislação. Então a gente conseguiu uma exceção junto com o Corpo de Bombeiros, Secretaria da Casa Civil, vários órgãos do Estado trabalhando de maneira conjunta, junta comercial, conseguimos uma inversão dessa lógica. Então, para os casos de baixo risco, por exemplo, o empreendedor já faz a sua autovistoria, já solicita a declaração pela internet de que ele está de acordo com a legislação e tudo isso funciona de maneira muito mais rápida. Mas são várias medidas que estão sendo tomadas para a gente reduzir esse tempo para o menor número possível. Nossa meta final até 2018 são 8 dias.
A gente está falando de ações dentro do Estado, mas para abrir uma empresa você precisa também envolver as prefeituras e o governo federal. Algumas medidas já foram até citadas pelo Samir também na matéria. Como é que está sendo essa integração? Quer dizer, esse trabalho é com a Prefeitura do Rio ou é com as prefeituras dos 92 municípios? Esse trabalho é um trabalho que deve ser feito pelas 92 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e é o trabalho de identificar essas atividades de alto risco e baixo risco. Aquelas atividades que são de baixo risco, é possível que a prefeitura implemente a autodeclaração, né? Acredite no empresário, que ele é um empresário de boa fé e que ele vai cumprir as regras. Então, a partir de regras claras, de processos mais harmônicos, legislações mais harmônicas, informações diretas para o empresário, é possível que ele cumpra e apresente cada vez menos documentos, porque esses documentos, essas informações, elas são capazes de ser compartilhadas entre governo federal, estados e municípios. A atuação do SEBRAE tem sido importantíssima nisso, em trazer as prefeituras para dentro desse movimento. E hoje a gente tem um dado muito interessante, né, André, que 100% dos municípios estão integrados dentro do REGIM, que é o sistema da junta comercial. Isso é uma vitória, porque a gente fez uma entrevista há um tempo com o presidente da Juscerja e ainda estava nesse processo de convencimento dos municípios de integração ao REGIM. Sim, hoje a gente tem os municípios fazendo a consulta de viabilidade no sistema integrador, que é o REGIM, aqui na junta comercial, que está dentro dessa rede nacional de simplificação de registro de negócios e empresas, mas a gente quer mais. A gente não quer que só tenha consulta de viabilidade, a gente quer que as demais licenças que hoje são necessárias para um determinado empreendimento, como a licença dos bombeiros, a licença ambiental, a licença sanitária, possa ser feita a partir de um procedimento único, dessa entrada direta a partir do integrador regional. E de preferência informatizado, de maneira que o sujeito não tenha que ir a nenhuma repartição pública, levar documentos, enfrentar espera de balcão, todo tipo de burocracia e coisas até piores que a gente sabe que acontecem. Então, para evitar tudo isso, o ideal é ter um sistema unitário e informatizado, com o maior número possível de etapas online, para que você não tenha mais nenhum tipo de trabalho desnecessário. Só para a gente fechar esse bloco, como é que é feita hoje? Quer dizer, uma pessoa quer abrir uma empresa, qual o primeiro caminho que ela deve recorrer nessa via aí online? Existe uma entrada única, que é a junta comercial, mas a primeira resposta quem dá na realidade é a prefeitura. É a consulta prévia de local. Ela estabelece, né, quais atividades podem ser abertas em cada local. Então, o empresário, ele coloca todas essas informações do que atividade que ele pretende fazer, o seu endereço, constitui a empresa a partir da junta comercial, consegue o seu CNPJ já diretamente, essas informações são todas compartilhadas. Caso ele venha a realizar uma atividade de comércio ou indústria, ele precisará de uma inscrição estadual, ou, se for serviço, ele consegue a inscrição municipal junto automaticamente com o seu alvará. Isso é muito simples para aqueles municípios que já estão integrados à Rede Sim. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Voltamos com Rio em Foco sobre desburocratização com Anderson Schreiber e Juliana Lohmann. Para que todo esse processo de aceleração na abertura de empresas possa dar certo, as cidades precisam fazer a sua parte. A cidade do Rio lançou o Rio Mais Fácil Negócios. Vamos ver. Está pensando em abrir o seu próprio negócio? Já sabe que na cidade do Rio de Janeiro agora é muito fácil obter seu alvará de licença para estabelecimento? Agora, todo o processo é online para atividades de baixo risco, ou seja, primeiro você consulta no site Prefeitura do Rio se a atividade que você pretende exercer pode ser realizada no local escolhido. Ao preencher o formulário online, todas as informações são compartilhadas com a Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Receita Federal. Com isso, o empreendedor fica ciente das suas obrigações ao clicar na autodeclaração de responsabilidade, não sendo mais necessário se deslocar até a Prefeitura para as atividades
atividades de baixo risco. E mais, para atividades de ponto de referência em residência, aquelas sem atendimento ao cliente no local e sem armazenagem de mercadoria, o alvará será concedido automaticamente. Basta clicar em consulta prévia, preencher seus dados e confirmar o link no e-mail. Após esses procedimentos, é só seguir as instruções e imprimir o alvará no seu próprio computador. Para o microempreendedor individual que exerce suas atividades em comunidades, fundo de quintal e ponto de referência em sua residência, o certificado da condição de microempreendedor individual, CCMEI, será válido como alvará. Não é mais preciso apresentar nenhum documento ou realizar qualquer outro procedimento. Venha, formalize-se. Agora está bem mais fácil empreender no Rio de Janeiro. Esta é uma iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio do Sebrae Rio. Esse é um dos exemplos, quer dizer, a cidade do Rio é muito grande e muitos negócios acontecem aqui, mas nos demais municípios, como é que está sendo essa relação do Sebrae com as prefeituras para também acelerar esse processo? O Sebrae tem atuado em todas as prefeituras, né, no sentido de conceder consultorias gratuitas para mapeamento de todos esses processos em relação ao licenciamento de negócios. E é preciso que as prefeituras façam o seu dever de casa, né? Reanalisando os processos, eliminando a duplicidade de exigências entre as próprias secretarias, né? E observando as atividades que realmente merecem uma análise, né, de risco diferenciado. Por exemplo, as atividades como corpo de bombeiro, que necessitam do corpo de bombeiro, como um posto de gasolina, lojas de fogos de artifícios, essas precisam ter um olhar diferenciado, né, pela prefeitura, porque elas certamente, e pelo Estado, porque elas certamente precisarão de licenças, elas têm um grau diferenciado. De alto risco, né, que representam um alto risco à sociedade. Mas para as demais atividades que são triviais, elas podem estabelecer uma autodeclaração. Na verdade, não olhar todas com o mesmo grau, nível de dificuldade para serem abertas. E aí, criando essas diferenciações, você consegue acelerar alguns processos que exigem menos comprovações. É importante que essa prefeitura também, né, que aprovem legislações de apoio às micro e pequenas empresas, né? A lei geral tem uma temática específica que fala sobre a desburocratização, implementando o alvará online, a entrada única de documentos. Nas cidades menores fala-se muito de ter uma sala do empreendedor, de ter um espaço para que aquele empresário chegue e possa ser atendido, né? Sim, a sala do empreendedor é um espaço onde esse empresário ele pode ter acesso ao regime, ele pode ter acesso a uma delegacia da junta comercial, informações de como abrir o seu estabelecimento e não só abrir, mas como manter, né? Enfim, obter, por exemplo, uma nota fiscal de serviços. Normalmente, quando o empreendedor vai a um município do interior do estado com um grande empreendimento, ele já é bem recebido, ele é bem tratado, todos têm interesse em que o empreendimento aconteça. Já teve um processo lá no Estado, né? Quer dizer, no contato com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Isso, normalmente já houve um contato com o Estado. Então, é muito importante para o pequeno empresário, para o pequeno negócio, que na maior parte dos casos são casos realmente de baixo risco. É o sujeito que vai abrir sua sapataria, né? Vai fazer um pequeno negócio ali e precisa, às vezes, passar por uma burocracia idêntica à do sujeito que vai abrir, por exemplo, uma fábrica, uma indústria, uma boate, alguma coisa que realmente tenha mais risco para a população. No Comitê de Desburocratização hoje, quais são as outras instituições, além do Sebrae, que participam dessa discussão? Nós somos várias instituições, mas principalmente FEComércio, Firjan e Associação Comercial, junto com o Sebrae na parte não pública, e na parte pública, de órgãos públicos, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Capucci, e a Junta Comercial, presidida pelo Luiz Veloso, que tem sido um grande parceiro, muito importante nesse processo. E essa busca, quer dizer, a gente está falando, no fim das contas, de formalização. Numa situação, num cenário em que a crise econômica tem chegado aí, quer dizer, para o empresário pensar, vou ter que gastar esse tempo todo para abrir uma empresa, acaba indo para a informalidade.
Como fazer esse convencimento? Quer dizer, faz parte do plano do comitê ir aos municípios, chegar mais próximo, né, desses empresários e desses órgãos que precisam estar, de certa forma, participando desse sistema? Faz parte. A gente tem um plano de divulgação muito ambicioso, porque existe uma coisa também da cultura da burocracia, né? Então muitas dessas reformas acabam não sendo bem divulgadas, acabam não chegando ao seu destinatário final, então existe um trabalho de divulgação mesmo. Vocês já conseguiram acabar já dispensar de autenticar os documentos? Conseguimos, foi dispensado, decreto 45.411, dispensamos toda a forma de reconhecimento por autenticidade e dispensamos também o reconhecimento por semelhança para abrir empresa. Então hoje, para abrir empresa, você não precisa de reconhecimento de firma, o que é interessante porque era um complicador que não entrava nessas estatísticas, porque era algo que o empreendedor tinha que fazer antes da entrada nos documentos. Então o número de dias que ele levava para isso sequer contava. E agora a gente eliminou essa burocracia e eliminando várias outras que não apareciam nessas estatísticas. Então hoje em dia você consegue abrir sem necessidade de reconhecimento de firma. São iniciativas como essa que são uma inspiração para os gestores públicos de outras secretarias para que façam o mesmo, dispensando, né, a apresentação desses documentos, porque essas secretarias hoje já estão integradas e conseguem, através de um sistema, observar que ele já cumpriu com essa obrigação para um outro órgão e não deve refazer isso, né, para a prefeitura ou qualquer outra que seja. No fundo, a gente está falando de uma cultura de confiança, né, que a gente precisa estabelecer para que as coisas, de fato, corram, andem mais rápido e cheguem assim, a ter sucesso. Para isso, você precisa que as informações sejam claras também, porque esse é um outro problema desse processo. Muitas vezes, o empreendedor não consegue sequer saber o que ele precisa fazer para estar regular, porque essas informações não estão disponibilizadas de maneira clara. Então, isso também é importante. É uma mão dupla entre informação e confiança. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No ano passado, o governo federal lançou o programa Bem Mais Simples, também com o objetivo de diminuir a burocracia e facilitar o ambiente de negócios do país. Como está esse alinhamento com o programa do Rio de Janeiro? Justamente fazer com que a desburocratização ela ocorra em todas as cima a baixo, né? De cima a baixo, entre todos os municípios, estado e governo federal. Enfim, além da abertura de empresas, a gente fala da questão das obrigações acessórias. Foi recentemente dispensada, né, a apresentação dos livros fiscais na junta comercial para aquelas atividades que já fazem o SPED fiscal. Então, porque exatamente essas são burocracias que também afetam o dia a dia. Não basta abrir uma empresa, há de se manter esse negócio vivo, né? Enfim, o Bem Mais Fácil, ele é um programa, né, que traz diretrizes nacionais para facilitação, não apenas da regularização, mas para a manutenção dessas empresas. É interessante, né, quando a gente começa a mergulhar, o senhor falou no bloco anterior do tempo que não é contado antes por conta das autenticações. Agora, quando a gente começa a olhar para tudo que atrapalha, que atravanca, ou que pode fazer custar um tempo que não é necessário, muitas coisas surgem. No estado do Rio de Janeiro, pelo Comitê de Desburocratização, que outros pontos foram observados quando se começou a olhar mais fundo nessa questão da desburocratização? Há várias questões interessantes, algumas até curiosas, que a gente nas reuniões do comitê acaba identificando, porque o comitê tem essa característica de unir o setor privado com o público. Então, o privado normalmente ele dá o input do que está sendo, estão sendo os maiores obstáculos. Onde está apertando o calo, exatamente. Né? Um exemplo muito que a gente conseguiu por decreto eliminar, mas que era muito caricato, era o exemplo da certidão de óbito. Quando se apresenta a certidão de óbito para obter algum benefício ou encerrar alguma questão junto ao Estado, muitos órgãos exigiam que a certidão de óbito tivesse atualizada, ou seja, que ela tivesse sido emitida antes de 90 dias. O que é uma regra geral para as certidões, porque a pessoa pode mudar de estado, né? Então, se eu tenho uma certidão de casamento, posso me divorciar. Certidão de nascimento, a pessoa pode falecer. Então, você exige isso como regra geral. A de óbito é a única em que isso não faz nenhum sentido, porque a pessoa que já faleceu não ressuscita. Então, teoricamente, ela deve continuar morta. Exatamente. Então, essa certidão não tinha razão de existir essa norma exigindo
que ela fosse atualizada. Só que é aquela coisa um pouco... A burocracia tem esse lado que é muito subreptício, né? Ela vai aos poucos se instaurando, vão se criando as regras e as pessoas param de pensar por que as regras existem. Elas se tornam esferas de poder e fica todo mundo um pouco sujeito a, algumas vezes, regras que são irracionais. Um desejo nosso, né, e do empresariado, enfim, que a gente consegue observar de boas práticas internacionais é de que a cada nova regra sejam dispensadas 2 regras antigas, né, a fim de que essas regras elas sejam sintetizadas e o empresário ele possa ter o respaldo, né, de que, enfim, essas regras são claras, elas são realmente imprescindíveis para a administração pública, né? E é tão cruel que às vezes nem há regra, às vezes é aquela coisa assim, por que você exige isso? Porque a pessoa antes de mim exigia e, portanto, foi se exigindo o resto da vida. E às vezes aquilo nem encontra respaldo numa norma. Né? É um ponto interessante, assim, porque às vezes a gente olha e, isso é irracional, mas como o funcionário público, ele também é responsabilizado caso haja algum problema, acaba tendo, assim, um cuidado maior e, eventualmente, ultrapassando, indo para o que não precisa, para ele poder se resguardar e respaldar se tiver algum problema que ele tem que responder. Né? Esse é um ponto fundamental, porque normalmente as pessoas identificam a desburocratização como uma simplificação de todos os procedimentos. E claro que alguns procedimentos têm que ser complexos realmente para que haja responsabilidade sobre aquilo. Então, na verdade, por exemplo, quando a gente fala do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros talvez não tenha pessoal para fiscalizar dessa maneira rigorosa todos os negócios. Daí a ideia da autovistoria. Agora, naturalmente, os negócios que são perigosos, o negócio de fogo de artifício, os negócios que realmente trazem risco, esses têm que ser fiscalizados com rigor. Então, acho que, no fundo, é também os dois lados da mesma moeda. A gente tem mais simplificação para os casos de baixo risco, mas a gente também tem que ter mais rigor para os casos que não são de baixo risco, que realmente podem gerar responsabilidade. E a gente está falando de responsabilização e também de uma segurança maior para quem está do outro lado do balcão, né? Que é o funcionário público que está ali tendo que lidar com a quantidade de processos diários. E para o cidadão de modo geral, né? Porque se ocorre algum problema num estabelecimento desse, isso pode gerar, claro, vítimas, pode gerar outro tipo de problema. Agora, em relação à legislação, né, nesse processo de desburocratização, provavelmente alguma coisa vai bater não na regulamentação feita pelo Estado, mas na legislação que tem que ser aprovada na Assembleia Legislativa. Já há algum ponto sendo observado nessa questão, levando em consideração que estamos numa casa legislativa, na TV Alerj? Já, o apoio da Alerj vai ser fundamental nesse processo. Até o momento a gente tem feito as alterações por decreto, porque elas são mais simples do ponto de vista interno do Estado, e a gente está alterando regulamentações que já vinham sendo criadas por decreto. Então, a gente pode usar o decreto para isso. Mas a gente chega numa etapa agora de reformas que estão previstas para esse ano, por exemplo, na vigilância sanitária, licenciamento ambiental, né, são reformas que exigem a participação da Assembleia Legislativa, seja porque isso já está regulado numa lei e, portanto, só uma nova lei pode alterar isso, seja porque é importante essa participação ser democrática, ser feita com os representantes do povo, para que a gente tenha uma discussão efetiva. É importantíssimo o papel da Casa Legislativa do Estado, porque também vai inspirar que outras câmaras municipais façam o mesmo no seu nível. Em nível federal, tem alguma lei que seja necessário o Estado também atualizar, ou, enfim, por conta das modificações que aconteceram? A lei geral da micro e pequena empresa, ela já foi, de uma certa forma, regulamentada aqui por diversos instrumentos, né? Mas essa lei ela é permanentemente atualizada. Atualmente no Congresso existe uma lei que modifica a lei de 2006. Então é importante que nós observemos o que vem de alteração para que nós tenhamos a lei atualizada. Em relação a endereços, a gente falou aqui tanto de informatização, de acesso, qual o site hoje que o cidadão pode procurar para ter mais informações sobre o programa Descomplique, sobre o Comitê de Desburocratização e o próprio SEBRAE também para o atendimento? Sobre o Comitê de Desburocratização do Estado e o programa Descomplique RJ, que é o nosso programa do Estado, tem um site agora chamado www.descomplique.rj.gov.br. E o SEBRAE? As pessoas podem buscar no site do SEBRAE,
www.sebraerj.com.br, e também no site da Junta Comercial, enfim, o site da Junta Comercial, www.juserja.rj.gov.br. Lá ele tem informações sobre o regime, que está na Rede Nacional de Simplificação, assim como informações no próprio portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Anderson, obrigada, Juliana, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Agora nosso e-mail mudou. Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 989904709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.